vez chegaram pra Jesus e perguntaram quem seria o maior no reino dos céus. Jesus chamou uma criança, então explicou: você precisa ser humilde assim, tão puro assim, ser totalmente dependente do Pai. Boa noite, irmãos. Como nós vimos aqui há pouco tempo, os embaixadores, alguns ali relatar o que daram testemunho do que aprenderam durante esse ano na embaixada. Nós dois também queremos aqui relatar, dar o testemunho do que nós aprendemos também com essa garotada toda aqui durante esse ano que passamos juntos. Nós estamos pensando sobre características do embaixador do rei. Todos nós somos embaixadores do rei, porque o embaixador do rei ele representa o seu governo do país e nós representamos o governo de Cristo aqui na terra. Então todos nós, seja homem ou mulher, nós somos embaixadores do rei. E por isso nós pensamos em características que representam esses embaixadores do rei. A primeira característica é disponibilidade. Vamos ler lá em Isaías 6:8, que diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu esqueci de comentar, mas eu vou estar lendo os versículos e explicando o embasamento bíblico de cada característica, e o Glauco vai estar dando o testemunho pessoal que ele teve com os embaixadores. Nesse primeiro versículo que acabamos de ler, Isaías ele recebe o chamado de Deus. O Senhor chega para ele e diz: Isaías, quem eu vou enviar? Quem vai por nós? E Isaías simplesmente se colocou à disposição do Senhor e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Precisamos nos colocar à disposição de Deus. E o que mais interessante é que em Isaías também 65:1-2, o próprio Deus se coloca acessível a nós. Diz: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui. O próprio Deus se coloca à nossa disposição para cuidar de nós, para nos orientar, para dirigir as nossas vidas. Então, quem somos nós? Nós somos melhores do que Deus para nos colocarmos à disposição dele? Claro que não. Precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Uma experiência prática que eu passei acerca da disponibilidade na embaixada era uma terça-feira, no começo do ano, e faltava ali alguns minutos para começar a reunião. Eu conversava com alguns embaixadores que estavam ali, e no meio da conversa o Arão virou para mim: posso dar o estudo hoje? Faltavam cerca de 10 a 15 minutos para começar o estudo. Uma criança de 10 anos chega para mim, eu já com o estudo preparado: eu quero dar o estudo hoje. Eu vi ali a disponibilidade. Quantas vezes nós negamos solicitações de irmãos, nós recusamos fazer a obra de Deus com convite de 1 mês de antecedência, 3 meses, 1 ano. Eu vi numa criança uma disponibilidade faltando ali alguns minutos. E aprendi com ele a ser mais disponível. A outra característica é a simplicidade. Jeremias 1:6. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Deus, quando chamou Jeremias, ele chegou para Deus e disse: Senhor, eu sou jovem, a minha fala não vai ser adequada para aquelas pessoas que eu vou estar falando, eu não sei falar. Mas o que Deus estava precisando naquele momento era de usar Jeremias. Não importa se a fala dele era simples, se ele não sabia falar. A palavra de Deus ela é simples. E nós temos que falar com simplicidade. Jeremias ali, ele querendo dizer: Senhor, eu não consigo, não sei, eu sou jovem, colocando a sua juventude como se fosse um empecilho. Quando Deus usa, seja criança, adulto ou idoso, Deus ele quer simplesmente usar de forma simples. Quando o Arão quis dar o estudo, eu não tive outra opção a não ser
falaram, é tudo contigo. Apesar de eu estar com o estudo todo pronto, sentei no lugar dele. Falei, Arão, você vai dar o estudo hoje. Aí ele virou para mim, deu um sorrisinho. Estou brincando. Eu sabia que ele não estava brincando. Ele sentiu medo. E aí eu creio que entra o papel do conselheiro, do líder, de tentar explorar aquilo que o liderado tem de melhor. Eu sabia que ele tinha alguma coisa para contribuir. Falei para ele, Arão, você não está brincando, você vai dar o estudo hoje. Continuei sentado. Na hora ele parou de rir e falou, tá bom, vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1. Vamos ler até o versículo 22. Aí ele se empolgou. E começou falando, você vai ler o primeiro, você vai ler o segundo, você o terceiro, você o quarto, e assim vai. Não adianta a gente querer esperar, não adianta a gente esperar que uma criança de 10 anos vai falar, não, vamos fazer agora a leitura alternada, leitura responsiva, leitura sequencial, como foi o caso. Ele usou a linguagem dele, e assim vai. E assim foi. Fomos lendo, levamos ali cerca de 10 minutos para ler os versículos que a gente tem, crianças que estão aprendendo a ler agora. E eu pude perceber que aquela linguagem, assim vai, era uma linguagem simples, que poderia alcançar tanto o mais novinho que estivesse ali, como eu, que era o mais velho que estava ali. A outra característica é a pureza de uma criança. 1 Pedro 2:2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, não falsificado, para que por meio dele cresçam para a salvação. Quando pensei nesse versículo, imaginei que realmente isso é o que acontece conosco. Nós estamos às vezes pegando alguns versículos da Bíblia e querendo tirar algo dali a mais do que o próprio Deus estabeleceu. Às vezes Deus estabeleceu apenas aquilo ali. Não, o versículo é só isso. Eu não quero que nem tire nem coloque. É só isso. O entendimento é esse e ponto. E nós, seja por orgulho ou por eu descobri algo especial da Bíblia, às vezes tentamos extrair do versículo que Deus disse que é somente aquilo, algo a mais. E aí perdemos a pureza da mente de uma criança. Nós não podemos perder a pureza da mente de uma criança. Porque Jesus disse lá em Mateus 19:14: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Quando nós perdemos a pureza de uma criança, nós deixamos de ser semelhantes a elas. Nós precisamos ser semelhantes às crianças, tendo pureza, para que possamos pensar na Bíblia, pensar na palavra de Deus, com clareza, com simplicidade e com a pureza de uma criança. Depois que a gente acabou de ler aqueles 22 versículos, ela começou a explicar aqueles versículos. E uma das partes que mais me chamou a atenção foi quando ele estava empolgado ainda, falou, nós temos que entender que Deus criou o mundo do nada. É igual quando uma criança está sendo criada na barriga de uma mãe. Não tem nada ali. Aí vai criando e criou. Se eu dou uma palavra como essa para os irmãos, provavelmente você adulto como eu viraria para mim e falava, não, que isso, não é bem assim que uma criança é gerada na barriga de uma mãe, tem todo um processo. Mas a pureza de uma criança faz com que ele não queira saber de teoria de Big Bang, teoria evolucionista de Darwin, ou qualquer outra teoria científica. Ele simplesmente acredita que Deus realmente criou tudo do nada. A partir do nada Deus criou tudo e associou a algo que ele também vê como do nada. E uma linguagem simples que ele usou marcou meu coração, porque eu percebi que a forma como uma criança trata as coisas de Deus não tem mácula, não tem dúvida, é a forma como nós deveríamos estar acreditando nas coisas de Deus. A outra característica é enfrentar dificuldades para fazer a vontade de Deus. 2 Coríntios 11, 23, 27. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei
perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Aqui Paulo está contando um pouco da história dele. Ele enfrentou dificuldades para fazer a vontade de Deus. Nós precisamos, às vezes, enfrentar dificuldades para fazer a vontade de Deus. O próprio Jesus, em Mateus 26:39, sofreu dificuldade para fazer a vontade de Deus, enfrentou dificuldade. Mateus 26:39 diz: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O próprio Jesus passou por dificuldades, enfrentou dificuldades para fazer a vontade de Deus. Nós passamos dificuldades também. Os irmãos devem lembrar das chuvas que nós temos nos verões. E esse ano tivemos grandes tragédias. Era uma terça-feira e estava chovendo muito. Foi próximo ao começo do ano. E às 6 horas da tarde, próximo ao horário da embaixada, eu já ia começar a me arrumar para vir. Só que estava chovendo muito. A chuva era muito forte. E até o pessoal lá em casa falou: pô, acho que não vai não. Não vai ter ninguém lá não. Eu mesmo comecei a ligar para cá, falar se chegasse alguém na embaixada. A chuva estava muito forte, a minha rua parecia um rio. E eu pensei: eu vou me arrumar. Quando der 6h30, eu vejo como é que está a chuva e decido se eu vou ou não. Fui me arrumando, deu 6h30, eu fui na varanda. Ainda chovia muito, só que tinha dado uma reduzida. A chuva ainda era muito forte. Eu pensei: eu vou. Porque ainda que tenha um embaixador lá, tem que estar lá presente. E fui. Vim em casa, a sala é ali do lado. Chegando aqui, passei por algumas dificuldades para atravessar a rua, fiz algumas manobras aquáticas ali. E cheguei aqui na igreja, nós tínhamos 6 embaixadores aqui aguardando a reunião. A próxima característica é comprometimento. 1 Timóteo 4,15. Seja diligente nessas coisas, dediquem-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Essa dificuldade que os embaixadores enfrentaram trouxe eles hoje aqui, para essa formatura, o progresso deles. Nós precisamos nos dedicar às coisas de Deus, para que tenhamos o progresso. O comprometimento com Cristo ele precisa ser total. Naquele dia, quando eu cheguei na embaixada, tínhamos 6. Haviam 6 embaixadores de um universo de 8. Na época, a embaixada, só tinha 8 embaixadores, ou seja, estava quase todo mundo aí. Eu não sei qual a dificuldade que eles enfrentaram para chegar até aqui, ou os pais para trazê-los aqui. A verdade é que eles enfrentaram dificuldades, estiveram aqui para fazer a vontade de Deus. Então, parte dessa formatura aqui se deve também àquele momento, porque estudamos alguma coisa. Então, um pouquinho disso que os irmãos estão compartilhando aqui se deve ao esforço, tantas outras dificuldades que nós passamos ao longo desse ano. A outra característica é fé no impossível. Josué 10, 12 e 13. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, por quase um dia inteiro, e não se pôs, e não houve dia semelhante. Fé no impossível. Temos que ter fé. O sol ainda hoje e a lua podem parar, seja literalmente, ou seja na forma de sentirmos o tempo passar. Engraçado que tem coisas, às vezes as coisas ruins demoram a passar o tempo, o dia está tão ruim, demora a passar o tempo. Quando o dia está bom, o tempo passa muito rápido. Mas nós, se quisermos, podemos pedir a Deus para que pare o tempo. Como eu disse, seja literalmente ou dos nossos sentimentos. Quando estamos na presença de Deus, o prazer tem que ser tão grande que é preciso ter fé para pedir: Senhor, faz parar o tempo. Tivemos uma programação externa, ela duraria de 8 a meio-dia, de um horário
terminada. E antes de começar a programação, pedi um voluntário para que eu orasse, né, os conduzisse a Deus. Essa foi o Lucas. O Lucas se voluntariou para orar. E eu lembro que na oração dele, ele falava: Senhor, que dure muito isso aqui, que dure bastante, que esse tempo aqui dure muito. Quantos de nós teríamos coragem de fazer uma oração como essa em tempo determinado? Eu aprendi com ele a ter fé no impossível, porque Deus pode, como nós lemos na Bíblia, fazer o tempo realmente parar, ou Ele pode até nos dar a sensação de que o tempo foi prolongado, e essa fé estava nele, no embaixador. Então aprendi também com ele isso. A outra característica é prazer em estar na presença de Deus. Lucas 10, 41, 42. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria ali, Marta e Maria receberam Jesus na sua casa. E para Maria, a presença de Jesus era tão fundamental, era tão importante, que ela não queria perder um minuto sem estar na presença de Deus. Ela queria aproveitar ao máximo aquela visita que ele fez na casa dela. Ela queria extrair de Jesus o máximo que ela pudesse. E quantas vezes nós não aproveitamos, não temos o prazer de estar na presença de Deus? Precisamos ter prazer de estar na presença de Deus, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for, ter prazer. E nesse prazer falar: Senhor, que esse tempo dure, esse tempo da sua presença dure, porque eu quero ter esse prazer de desfrutar o máximo que eu puder de Ti. E em Salmos 84, 10 diz: melhor é um dia nos Teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas do que habitar nas tendas dos ímpios. Melhor é um dia nos Teus átrios do que 1000 em outro lugar. Melhor é estar na presença de Deus. Nós precisamos ter esse prazer de estar na presença de Deus, de desfrutar o máximo que nós pudermos da presença do nosso Senhor. Aprendi a ter prazer de estar na presença de Deus com essa experiência, porque uma pessoa que ora dessa forma, pedindo para que uma programação se prolongue, era uma reunião em que Deus se fazia presente, realmente ele tem prazer de estar na presença de Deus. Então aprendi isso também com ele. A outra característica: não se conformar em não fazer nada. Lá em Neemias 2,5 diz: e respondi ao rei: se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruir. Na história de Neemias, capítulo 1, seguida capítulo 2, Neemias ele recebe uma notícia de um dos amigos dele que conseguiu fugir, que a cidade onde ele vivia, que os pais dele morreram, tinha sido destruída. E Neemias, ele poderia muito bem ter ficado lá no palácio, ele era companheiro do rei, então ele ter ficado lá no palácio, sem se importar, sem não fazer nada, apenas chorar. Mas Neemias não se conformou em apenas chorar e não fazer nada. Neemias orou, entrou em jejum e pediu a Deus que desse benevolência a ele diante do rei, para que ele fosse até aquela cidade e reconstruí-la. Muitas das vezes nós ficamos parados, sem fazer nada. Assim como Neemias, nós não podemos nos conformar em não fazer nada para Deus. Precisamos fazer algo para Deus, seja em qualquer lugar. Essa não lembro se foi o Jonathan ou foi o Caio. Nenhum dos dois estão aqui, não o Caio Marlusso, não. O outro Caio não está aqui com a gente hoje. Nós tínhamos feito a eleição para esse ano, no começo do ano, e todos os cargos tinham sido cumpridos, tinham sido preenchidos. E um deles, eu não lembro exatamente qual foi, porque são muito parecidos, virou para mim: não tem nenhuma função aí para mim, não. Eu quero fazer alguma coisa, ver se tem alguma outra função aí. Não tinha. Ele sabia que havia trabalho, ele queria trabalhar, mas todas as funções tinham sido preenchidas. Eu aprendi a não me conformar e não fazer nada também. A gente tem algo a fazer, nós temos que lutar para fazer. Principalmente quando aquilo que nós temos para fazer é para Deus. A outra característica é a ousadia. 1 Samuel 17, 45.
Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi ali estava no meio de um gigante, ele estava frente a um gigante, e mesmo assim Davi não se preocupou com o gigante, porque ele sabia que ele tinha a ousadia da palavra de Deus, e ele falou com ousadia para o gigante que ele vinha com ele com espada, mas ele ia no nome do Senhor. Precisamos ter essa mesma ousadia. Essa engraçada. O Caio, agora esse Caio aqui mesmo, ele não vai lembrar disso. Ele tinha uns 5 anos, talvez, nem era da embaixada. Talvez os jovens daqui devam lembrar desse episódio. Marlúcia, tenho certeza que estava lá no local, não sei se está presente. Nós tivemos uma programação de jovens na quadra da igreja. E no final da programação, nós fizemos uma roda para orar. O Caio era pequenininho, estava no cantinho brincando com alguma coisa. E na hora da oração, nós chamamos ele para participar da oração. Caio, vem para a gente aqui. Ele largou tudo, deu as mãos, entrou na roda e começou a orar. Na mente dele, no coraçãozinho dele, ele deve ter entendido que nós estávamos chamando ele para orar e não participar da oração. Então aquilo emocionou todos nós, porque ele já pegou a mão pequenininho no meio da gente. Não éramos propriamente inimigos dele, mas éramos gigantes diante dele. Ele, com 5 aninhos, pegou nas mãos na roda e começou a orar no nosso meio. Nós não fizemos nada a não ser sermos conduzidos em oração por ele. Prontidão é uma outra característica. 1 Samuel 17:48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Davi, nesse momento, foi pego de surpresa. Mas mesmo pego de surpresa, ele estava pronto. Ele estava pronto porque quando ele viu o gigante vindo em direção a ele, ele correu para a linha de batalha para enfrentar o gigante. Às vezes nós somos pegos de surpresa e precisamos estar prontos, assim como Davi estava pronto o tempo inteiro. O Caio ele foi pego de surpresa, ele estava pronto. Ninguém tinha avisado ele antes que nós iríamos orar, ele estava brincando. E nós vimos que ele estava de prontidão, mesmo sem saber, porque quando foi requisitado, ele veio e fez o que tinha que ser feito. Aprendi com ele a estar pronto para fazer a vontade de Deus. Abrir mão de algo para fazer a vontade de Deus também é outra característica do embaixador. 1 Samuel 17:20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Davi recebeu uma ordem do pai, que era Jessé, para ir levar alimento para os irmãos na frente de batalha. E Davi de madrugada ele deixou as ovelhas dele lá com outro pastor para obedecer uma ordem. Precisamos deixar as nossas coisas materiais, as coisas que nos impedem de fazer a vontade de Deus e seguir em frente. Precisamos aprender a abrir mão de tudo aquilo que nos impede a estar no centro da vontade do nosso Deus. O rebanho do Caio era o brinquedinho dele. Ele tinha alguma coisa que certamente gostava muito. Irmão, nós estamos falando de uma criança, talvez 5 anos de idade, com um brinquedo, e deixou o brinquedinho lá no canto, sabe-se lá em que situação, em que condição, para vir orar. Aprendi com ele que nós temos sim que abrir mão daquilo que pode nos impedir. Certamente, se ele viesse com aquele carrinho, era um boneco, se ele viesse com aquilo nas mãos, provavelmente seria até difícil dar as mãos naquela hora. Largou o brinquedo e fez a vontade de Deus. Mudança de vida e conversão, outra característica. Atos 9:1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Atos 9:19-20. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Aqui nós vemos uma mudança após a conversão de Saulo. Saulo, ele, no
capítulo 9, versículo 19 e 20, porque esse salmo, capítulo 9, versículo 19 e 20, ele conversava com os discípulos, e além de conversar com os discípulos, ele pregava que Jesus era o Filho de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós deixamos ter esse relacionamento com Cristo, deixar Cristo reinar em nós, deixar Cristo nos conhecermos a Cristo a cada momento, deixarmos Cristo inundar o nosso ser e nos transformar, nós mudamos de um Saulo para outro. Nós temos essa mudança de uma vida transformada, de uma vida mudada pela conversão, pelo encontro com Deus. Esse é o último exemplo que eu vou trazer para os irmãos. Esse é do Nicolas. O Nicolas, ele era um garoto impossível, aqui na embaixada, até toma liberdade de falar na frente do pai dele, que o pai dele já conversou comigo sobre isso. E nós vimos uma mudança na vida dele. Obviamente não é um trabalho da embaixada, é um trabalho conjunto. O Nicolas aprende na embaixada, aprende em casa com o pai, aprende no congresso de famílias, aprende nos grupos. E nós vimos nitidamente a mudança na vida dele. E o Nicolas se converteu na embaixada. Nós tivemos um momento em que nós fizemos o convite à salvação, e aquele Nicolas impossível foi mudando. No momento ele aceitou a Jesus Cristo e mudou completamente. Hoje nós vemos o Nicolas sendo elogiado, até o futebol dele melhorou, está jogando bem. E aquele Nicolas do versículo 1 rabiscava a parede da igreja. Hoje, o Nicolas do versículo 19, 20, estuda os manuais, glorifica o nome de Deus. Como o pai dele mesmo falou para mim, ele chegou em casa dando glória a Deus quando aceitou Jesus Cristo como Salvador. Entendimento do plano da salvação. Os embaixadores também entendem o plano da salvação. E o plano da salvação é muito simples. Podemos ver isso em João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. O próprio Deus fez esse sacrifício por nós, entregando o seu Filho. Não precisamos mais fazer sacrifícios, apenas temos que crer nesse sacrifício. Em João 11, 25 e 26, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Precisamos crer no sacrifício que Deus fez por nós, através do seu Filho Jesus Cristo. E precisamos crer que Jesus é a ressurreição e a vida. Porque Jesus mesmo, ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E se nós não crermos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus é a ressurreição, que Jesus foi o sacrifício vivo de Deus para nós, para perdão dos nossos pecados, nós não vamos ao Pai. Porque Jesus disse em João 14,6: só vamos ao Pai através dele. E se não for por Jesus, nós não vamos ao Pai. E os embaixadores, eles entendem isso. No dia em que Nicolas aceitou Jesus Cristo como Salvador, ele não foi sozinho. Nós tivemos naquele dia uns 7 ou 8 embaixadores que aceitaram Jesus naquela reunião. E foi através de uma lição muito simples que nós temos no manual do candidato, onde a gente aprende que antigamente eram sacrificados animais para que o pecado fosse perdoado, para que a vida continuasse em contato com Deus. Mas Deus teve o plano de enviar o seu Filho para morrer como único sacrifício. E para que herdemos a salvação, basta acreditar nisso. E eles entenderam, são crianças e adolescentes que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Hoje, eu tenho certeza que cada um dos irmãos aqui também entendeu o plano da salvação. Porque é algo simples. Nós não precisamos fazer nenhuma teoria difícil para entender o que Deus fez por nós. E da mesma forma que eles aceitaram Jesus Cristo e entenderam, eu também entendi o plano da salvação. Me converti com aproximadamente 14 anos de idade e entendi o plano da salvação naquela época e entendo até hoje que creio. E se essas crianças entendem com a idade que elas
Salvador. Eu gostaria que a igreja estivesse orando nesse momento, baixasse suas cabeças. Eu queria convidar você que em momento nenhum da vida disse: Senhor, você é meu Salvador. Reconheceu em nenhum momento da vida que Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Eu gostaria de convidar os embaixadores, como nós tínhamos combinado, para ficar aqui à frente. Gostaria que os embaixadores viessem aqui à frente, ficassem nesse mesmo dispositivo aqui na frente. Esses embaixadores estão aqui à frente, pode ficar ali embaixo, pode descer a escada. Porque eles entendem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. A Bíblia nos ensina que, se nós confessarmos Jesus Cristo como nosso Salvador, Ele, Jesus Cristo, nos confessará diante de Deus. Confessar é declarar. Se nós declararmos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo vai declarar o nosso nome diante de Deus. E você vai fazer um gesto muito simples: levantar a sua mão onde você está. Se em nenhum momento da sua vida você reconheceu Jesus Cristo, com esse gesto, você não vai falar nada, você não vai pegar o microfone, você vai fazer um gesto simples: levantar a sua mão onde você está, e com esse gesto você vai estar dizendo que Jesus Cristo é o teu Senhor. Alguém gostaria de nessa noite aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Essas crianças aceitaram, esses adolescentes aceitaram Jesus Cristo. Eu tenho certeza que o entendimento deles não é maior do que o de vocês. Eles talvez tenham mais pureza do que nós para entender as coisas de Deus, mas o entendimento que você tem é tão grande como o deles, se não bem maior. Eu gostaria de fazer esse convite. Eu creio que você que está aqui hoje veio para ver o embaixador sendo reconhecido, mas muito mais do que isso, você gostaria de ver esses embaixadores no céu, ao lado de Deus, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Você que tem acompanhado a vida espiritual desses meninos deve ter percebido grandes mudanças na vida deles. E eles estão aqui à frente, como nós combinamos, aguardando você. Se você levantar do teu lugar e chegar aqui à frente, ou levantar a sua mão no lugar onde você está, você vai estar no céu como esses meninos. O teu nome vai estar sendo confessado por Jesus Cristo a Deus. Eu tenho certeza que esses filhos aqui, esses sobrinhos, esses primos, esses netos, eles gostariam muito de ter você como salvo em Jesus Cristo, junto com eles. Alguém nessa noite gostaria de aceitar Jesus Cristo como Salvador? Levante muito suas mãos, em nome de Jesus. Esse gesto que nós combinamos, eles estarem aqui à frente, era para que você olhasse para eles e entendesse que eles acreditam na salvação de você. Olhe para eles e veja a fala deles: Pai, eu quero ir para o céu com o Senhor. Tio, eu quero ir para o céu com o Senhor. Vó, eu não quero ir para o céu sozinho. Mãe, eu estou orando pela senhora. Aceita Jesus Cristo comigo. Vamos fazer a vontade de Deus juntos. Vamos aprender, vamos ler a Bíblia. Vamos servir ao nosso Deus. Alguém nessa noite gostaria de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, garantindo num gesto simples a entrada no céu com teu filho, com teu primo, com esse embaixador aqui que você conhece? Levanta uma de suas mãos, em nome de Jesus.